Vamos falar com o Verdito agora. Então. Como é que era a Semana Santa? A Semana Santa era o seguinte, olha, a família reunia nas casas dos pais no dia da sexta-feira para fazer o jejum e rezava muito. Hoje os novos hoje não querem saber de nada disso, só quer saber da vaidade. Não, meu tempo era muito diferente. Ué, de manhã cedo só lavava a boca. Ninguém tomava uma xícara de café. Meio-dia almoçava pouco. E tinha que ficar com Deus e rezar, pedir perdão a Deus, todos. Acabava a rapaziada mais nova, tudo para dar bênção aos mais velhos. Resto de comida que sobrava na mesa, podia ser o tanto que fosse. Pegava tudo, juntava, não dava nem para galinha, nem para porco, nem para cachorro, nem nada. Botava tudo dentro do rio para os peixes. O senhor nasceu em 1926, lá no Bicho de Cima. De Cima. E como é que era? Quantas famílias moravam no Bicho de Cima, senhor Dito, mais ou menos? Nesse tempo morava 1, 2, 3, 4. Só tinha 4 famílias. Já que a gente está falando do passado, como é que era para esse pessoal sobreviver nessa época, senhor Dito? O tempo era duro ou o tempo era bom de chuva? Não, o tempo chovia muito, mas era preciso trabalhar muito, porque era a maior dificuldade, era preciso você trabalhar muito para você ter de tudo. Porque não tinha esse transporte que tinha não, que tem hoje não. As coisas eram tudo dificultoso, era preciso você trabalhar para você ter para comer. Não vinha de fora, não vinha nada de comestível, essas coisas não. Vocês produziam os seus alimentos? Tinha que produzir os alimentos para a gente poder passar aqueles dias, ou a semana, ou o ano. Chovia muito aquela Chovia muito. A chuva sempre certa. Naqueles tempos de chuva certa, vinha chuva. Fazia as roças e cada qual cuidava na sua roça. O que produzia mais naquela época, senhor Dito? Produzia de tudo. Feijão, arroz. Arroz até para aqueles lugares de alto, no tempo chovia muito, produzia muito arroz, feijão, milho, mandioca, batata, tudo produzia, era depende de plantar. Hoje é que está essa maior dificuldade. Só produz no lugar que tem água e outra também no lugar de terra boa. E naquele tempo não até assim, por cima daquelas morros, daquelas montanhas, a gente plantava roça e saía. Mandioca, cada raiz de mandioca desse tamanho. Senhor Dito, o senhor olhando hoje as águas de hoje, os rios, o que o senhor sente de diferença com as águas? Muito. Porque antigamente você chegava num curvoão fundo desses morros aí, tudo tinha água. Hoje é difícil o lugar que tem água, você vê só menina lá na serra que vem essas águas para aqui. E de primeiro não, qualquer um canto assim, você chegava um corguinho que nem aqueles acolá, aqueles fundos, corria água direto. Peixe! Minha Nossa Senhora, todo lugar que tinha água assim, você via peixe. Hoje você anda à beira do rio, pesca para ir tudo, você não pega uma piaba. O senhor acredita que foi o que aconteceu, que diminuiu esse tanto? Não sei o que foi, né? É o fim. O pessoal arrancava muitas árvores naquela época, queimava muito? Não. Naquelas épocas, essas beiras de serra, tudo era mata. Mato bruto assim, mato virgem aí, ó. Hoje, quando não faz roça, bota fogo, queima. Por isso que vive essa seca. Essa seca que vive agora. Deixa eu esperar um pouco dos cachorros ali. Voltando na questão dos alimentos que vocês produziam, naquela época nem se pensava em veneno na plantação? Nada. Veneno, não passava veneno, nem de formiga ninguém usava veneno. O veneno que usava de formiga naquele tempo, quando a formiga estava estragando a roça, cavava aquele lugar e fazia fogo de madeira, naqueles buracos delas assim, ó, para elas tomar medo, fugir para não vir estragar a roça. Mas não, veneno não tinha nem nada, e nem passava nem roça, nem nada. Senhor Dito, me fala aqui, a gente lembrando aqui de produção, o que vocês produziam mais, né? Além das verduras, a cana-de-açúcar? Me fala aí, a rapadura, o requeijão, como é que era? Mais era feijão. Feijão, arroz. Arroz produzia muito. Hoje não, que vive muito seco, não produz, mas naquele tempo produzia muito arroz, naquele lugar de fundo, de corgo, muito arroz, muito feijão. Era assim. Você vê, naquelas baixadas, muita cana. Agora tinha um engenho de madeira para moer, para fazer o quê? Raspadura, não tinha açúcar. Só tinha fazer um cafezinho de raspadura. E o café naquela época? Vocês também faziam café ou compravam já o pote? Não, aqui ó, nessas épocas, nessas serras aqui tudo, era mata, derrubava as matas e fazia chácara de café. Produziu muito café. Hoje acabou tudo, mas produziu muito café. Essa serra aí, ó, onde é que eu morava, no Bicho de Cima. Mais em cima tinha um lugar, era do meu pai, era uma chácara de café que fazia gosto.
banana, abacaxi, laranja, era coisa de fartura. Hoje acabou tudo. A gente estava conversando aqui naquela época era bom de chuva, Chovia muito, trabalhava muito, era bom de chuva, aqueles tempos certos. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, eram os meses que mais chovia. Agora vinha a seca, mas chovia muito, tinha água por todo canto regava, porque aqui tudo era regadia. Cadê hoje? Acabou tudo. Tem o sinal dos regos aí, ó, para aqui abaixo, tudo, ó. Tudo era regadia. Agora a gente, na seca a gente plantava plantava feijão, plantava milho, né? Que é uma coisa hoje já está muito fora do costume. Mas a coisa de primeiro, meu filho, era dificultoso. Você para moer rapadura para beber, não tinha açúcar não. Ninguém sabia o que era açúcar. Tinha um engenho, moía a boi para fazer raspadura para beber. Tinha as criancinhas novas na época, os pais tinham que trabalhar. Como é que fazia para cuidar da criança? Ué, tinha que trabalhar para ter de tudo. A vaca era poucos que tinham a vaca de leite. As crianças tinham que beber uma garapa. Ainda era assim a dificuldade, você quer ver? Na época meu pai falava, não tinha engenho para fazer raspadura, não tinha coisa, nem vinha açúcar de fora. Pegava a cana, descascava, cortava tudo miudinho, botava no pilão, pisava assim no pilão de madeira, pisava. Agora botava aquele bagaço para ferver, para tirar o doce, para poder fazer uma garapa ou um café. Você vê a dificuldade do mundo. Cuidava da criança dentro de casa quando ia para a roça? Tinha que levar a criança para a roça? Não, as mães tinham que ficar dentro de casa, os pais tinham que dar o pulo sozinho. Ficava a mãe. Agora quando já tinha um rebanhozinho, já estava grandinho assim, aqueles maiores ficavam, aqueles mais pequenos, o velho mais velho ia para a roça. Mas a hora que dava perto de 12 horas, a mãe vinha embora, cozinhar um pouquinho de arroz e temperar o feijão para comer. Era a maior dificuldade. Você está pensando que era todo mundo comia carne? Não. Pois não podia comprar, não tinha dinheiro. Um quilo de carne custava quanto? Meu pai falava, um quilo de carne custava 2 vintém. Vintém. Não era todo mundo que podia comprar. Porque de primeiro não tinha esse dinheiro que tinha não, era vintém, R$1.000, R$500, tostão. Eu ainda tenho esse dinheiro até hoje. Vamos ver depois. Pois, não, mas tá, não abre não. Tá dentro de um coisinha de barro desse tamanho, tá cheinho de moeda. R$1.000, R$500, 4 tostão, R$200. E para conservar os alimentos naquela época não tinha geladeira, né? Não tinha geladeira, não. Tinha que sargar e os feijão, o arroz que tinha que botar tudo no saco. Era tudo aí. Mas feijão furava para desgrama. Quando furava muito, não podia comer mais, cozinhava para porco, qual que fosse, né? Mas sempre produzia, você plantava das águas, produzia, você plantava de librina, produzia, chovia muito, quase que era um canto aí, puxava um rego assim, regava um pedaço de terra, plantava feijão. Plantava feijão e milho, da seca. Né? Era bom demais, né? Era. Porém tinha dificuldade, mas produzia também. Produzia. Peixe. Esses tempos chovia muito. Acolá tem um córrego, esses meninos sabem. Naquele córrego tem Natal barriguda. Eles iam pegar peixe aí dentro desses matos aí, dentro do mato, dentro desses córregos, um pegando peixe por dentro dos matos aí, dentro do córrego aí. A água secava, ficava só aqueles pocinhos, ia jogando aqueles poços e pegando peixe. Jundiá, traíra, piaba, pegava muito peixe aí. Hoje você anda, que bate dentro desse rio, você não pega uma piaba. Mudou tudo. Pois então, mudou tudo. Mudou tudo. Mocó, nessas beiras de morro aí. O Mocó, você conhece Mocó? Já vi. Já viu, pois é. Nesses morros aqui, no lugar dessas pedreiras, tinha que era que nem formiga. Hoje você anda esse mundo tudo, você não vê nada não. Juriti fazia até castigo. Eu armei umas arapucas aqui, uma capoeira uma vez aqui, nós quebramos um milho. Tava muita juriti, eu armei uma arapuca. Teve um dia que eu fui, só de manhã cedo só, e eu peguei 12. Tudo com uma capanga, ó. Quando foi de tarde eu peguei mais 6. E era quase todo dia nessa vida. Você acha que o tempo hoje é mais quente? Ué, eu não sei o que é, as épocas estão encurtando, acabando. Você anda esse mundo tudo aqui até a Vargem, é difícil você ver uma codorna, mas nem Juriti você não vê mais. Você acha que o tempo hoje está mais quente ou mais frio em relação a antigamente? O calor está mais... Tá mais. Naquele tempo era mais frio, água por tudo quanto é canto, chovia muito. E hoje não, quase não tem chuva, não tem água, não tem nada. Você anda esse mundo aqui tudo, é difícil encontrar uma aguinha. E mesmo a água dos riachos é pouquinha. E primeiro era muita água, tinha um rego aqui, tinha não, ainda tem o sinal dele aí, ó, descia aqui, ó, descambava aqui, até na casa com o padre Piroca. Esse rego aí, a seca inteira regando aí, plantando um feijão, outros regando uma manga, uma coisa. E hoje você vê, ó, o rego acabou, a água secou tudo, acabou. Só tem mala aí dentro do córrego que ia colar uma aguinha, quando é na seca é preciso com muita dificuldade. Bom, hoje está do rego, nós estamos bebendo água vindo da serra lá em Minas. Não tem mais água correndo aqui nesse rio, ele só corre nas águas, na seca não tem água.
Ei, meu filho, eu vou dizer, de primeira a dificuldade de viver era ai ai. Mas pelo menos antigamente a natureza favorecia mais. Favorecia, tá bom, chovia mais, era. Você plantava quase que uma rocinha aí, uma besteira de nada, era coisa que chegava de você encher casa de milho, feijão, essas coisas, era fartura. Hoje você planta um tromba de boi, bagaça terra de trator e planta, não dá nem para despesa de hora. O que o senhor acha de hoje? O povo está esquecendo da zona rural, deixando a zona rural indo. Pois então, pra você ver, né? E de primeiro não, tinha fartura de tudo. Hoje para nós aqui pelo menos, muitas coisas estão vindo de fora. Assim mesmo quando chega aqui, nos preços que ninguém pode nem comprar. E antigamente não, todo mundo tinha, não precisava estar comprando. Olha, nós mesmo ali, ó, não comprava farinha, não comprava o doce para beber, porque fazia raspadura. Nesse tempo não vinha açúcar de fora não. Era raspadura, o açúcar fazia aqui mesmo na Furnas, era a fábrica de fazer açúcar e tudo mais fácil. Plantava um pedacinho de mandioca, arrancava aí, ó, relava no muque, fazia farinha que enchia saco para comer a vida toda aí, ó. E hoje, ninguém comprava arroz, feijão, farinha, não. Morei ali há muitos anos ali no bicho de cima, não comprava nada disso. Tudo nós tínhamos da lavoura aí, era com fartura, era casa cheia. Ainda vendia mais barato pra gente. Vixe, Nossa Senhora, era baratinho. Hoje vem tudo lá de fora, fica tudo mais caro. Mais caro, mais Paga caro. Imposto, e tanto coisa que tem, e antigamente não tinha nada disso. Só acredita que depende de quê? Depende do tempo bom ou depende da coragem do homem para trabalhar de novo na roça para voltar, ter aquele movimento novo? Eu acho que depende mais do tempo, porque as épocas estão muito diferentes. Está acabado, como era antigamente. Porque antigamente chovia muito, produzia muito, e hoje não, é pouca chuva e não produz quase nada, e a dificuldade está muita. E o comedor também aumentou demais, porque não tinha tanta gente. Tinha tanta gente para comer. Tinha pouca gente para comer, e hoje não. E trabalhar é poucos. Voltando aqui, Dito, e o sabor da comida de antigamente para o sabor da comida de hoje? Hoje tem muita diferença. A comida de antes era mais gostosa? Era mais gostosa, mais forte. Comia uma coisa de manhã, sustentava por dia? Sustentava. Comer a gordura mais era toicinho e gordura de boi. Hoje esse negócio de óleo, óleo tem substância de quê? Se você facilitar, você comer muito óleo, você cai das pernas. Pois é, você vê como era. Mais gostosa. Mais gostosa. Tinha mais sabor. Tinha mais sabor, a gordura era mais forte, porque era carne de boi, e tutano de boi, botava uma lasca de osso desse tamanho dentro do feijão, na pedra. Eita, feijão, chega a estar macio. Entra só comendo óleo, quando for depois do manhã, você está caindo dos quartos. É mesmo? Não, o que eles contavam isso, né? Naquela antiguidade, era cada qual cuidando dos seus empregos, na sua roça, era mais na roça. Era assim na roça. Quando não era roça, foi no tempo do garimpo, de Pedro da Silva. Acho que foi quando inventou o mundo. Que o Pedro da Silva pegou muito ouro aí nessa serra. Muito, era ouro que foi. Aqui, essa serra aí, essa serra nossa aí, essa serra grande que você vê aí. Tá lá até hoje para quem querer ver. Ainda tem serviço que ele deixou, que a gente chega e aprova. As estradas que ele fez nessa serra para ir para Furnas, os caçamentos. Ainda tem até hoje o sinal, ainda tem os caçamentos que ele fez, ainda tem até hoje. Então você vê como eram as dificuldades. Você falou que aqui já teve um terno de reis, conta aí pra gente como é que foi. Pois então, não, o terno de reis antigamente tinha aqui, depois que eu vim para aqui, nós formou nosso terno de reis. Nós tem o bumba, nós tem a caixa, nós tem as gaitas, tá tudo na casinha rica aí, ó, guardado, é nosso. Tocava no dia de reis? Tocava no dia de reis, nós saíamos aqui nas casas, né, cantando reis. Umas pessoas davam um agradozinho, uns trocados, nós zoávamos a noitinhazinha, entendeu? Os instrumentos eram feitos aqui mesmo, de couro? É de couro, nós temos os instrumentos, tá tudo guardado na casinha rica. As gaitas de bambu, e o bumba e a caixa de couro. Agora tinha as meninas que cantavam, o reis, e nós acompanhava na gaita e no bumba. Aqui nessas casas aqui, ó, um dava R$1, outro dava 50 centavos, nós voávamos aqui. Tinha vez que saía a boca da noite e chegava de manhã cedo. Ganhava uma mixaria, mas era aquela farra, aquela influência. Seu Dito, lembrando aqui do passado, a gente vê que hoje não se conta mais essas coisas. Antigamente o pessoal falava muito de livuzia, que ouvia coisa. Como é que o senhor já ouviu casos de Não. Olha, já estou nessa idade que estou, nunca vi e andava de noite para aqui, ontem era uma festa fora e eu ia sozinho, nunca vi nada. O senhor já ouviu o caso? Já muita gente contava, né? Mas eu nunca vi.
O senhor pode contar um caso aqui? Fala aí, pode falar. Conta o caso aí, Redito, lá do velho que morava na Lava Véia que apareceu pra ele. Ah, não. Aí foi um irmão, o Zeca, meu irmão, morava lá, sozinho. Conta pra gente como é que foi esse caso. Pois então, ele foi isso, ó. A tia dele morava aí nos bichos de cima. Ela morreu. E ele tinha uma roça lá na serra, então ele ficava lá a semana toda sozinho, numa serra medonha daquela, ele ficava lá, tinha roça. Ele ficava lá. Então, quando foi um dia, ela morreu, quando foi um dia, ele estava deitado na caminha assim, o fogo aceso no meio da casa, ele sentia aquele fogo ali, né? Um pouco o fogo, só estava as brasas. Ele viu, zoando, que nem gente conversando. Isso na serra? Foi aqui na serra, aqui, ó. Madrugada? Meia-noite, mais ou menos. Aí ele falou assim, ué, será que é um ladrão ou o quê? Ele levantou, acendeu o foguinho e ficou e deitou. Quando ele deu fé que não, mexeu na paia, no rancho, em cima do rancho. Quando mexeu, ele abriu os olhos, ficou olhando. Um pouco abriu a paia assim, ó, e pontou, feito uma sombra, ó, pá, juntinho dele. Quem foi que pontou? De fundo. Sunta pra você ver, é. Aí ele foi, ficou olhando, ele conheceu. Daí ele falou assim, tia Dita. Daí ele foi e perguntou ela o que quer. Ela foi responder, falou assim, ó, tu manda a Santinha encher, que era a mulher do Zeca. Tu manda a Santinha encher uma barquinha de máquina, de linha, e tu bota dentro de um coitezinho e bota na beira da estrada que eu ponho. Aí ele ficou assim, não teve medo também não. Ele ficou, ele levantou, o fogo só tinha as brasas, ele acendeu o fogo e ficou ali, fez o cigarro, fumou um pouco e ficou assuntando aí. Também ele deitou e dormiu, né? Quando no outro dia que ele foi embora, chegou lá e contou para a Santinha, que era a mulher dele. Contou. Ela mesmo assim ela fez. Ela pegou a barquinha, encheu de linha e ele botou dentro do coisinho de coco e botou lá na estrada, na beira de uma cancela. Ficou lá. Quando foi no outro dia ele foi. Quando ele chegou lá não tinha nada. Mas ninguém sabe que significado é esse ou o que foi, né? Só sei que ela pediu ele assim. E ele fez. O bicho pertencia naquela época a Rio de Contas, era? Era Rio de Contas. Me conta aqui, seu Dito, voltando àquele tempo do passado, vamos entrar no assunto aqui. Como é que eram as festas? Para vocês curtirem as festas? Tinha forró no pé da serra? Não, tinha, mas era muito difícil. E para arranjar as namoradas, como é que era? Ué, era a mais dificuldade do mundo para arranjar uma noiva. E quando arranjava, os pais iam reunir, era que ia conversar naquele assunto de fazer aquele casamento, e era a maior dificuldade. Era sério, era. Não tinha esse negócio dessa liberdade que tem hoje, não. Não. Se você fosse passear na casa da sua noiva, por exemplo, você via ela lá, mas você não tinha de privilégio de estar. Ei, quem, não. Não, a coisa era assim. Não tinha negócio de prosa, não. Ei, meu filho. Como é que foi para você conseguir a namorada? Não, o senhor já foi. foi. Algum caso aí pro senhor já ter que... Pois então, eu não, já foi já mais agora por fim. Encontrava a moça aí, que nem essa véia aí, ó, encontrava ela, nós prosava e tudo, eu ia na casa dela, mas era com muito respeito. Naquele tempo você não via uma moça, mas um rapaz, nem daqui nesse pau aí, eles dois prosando sozinhos, não. Nada. Não ia. Elas não saíam para conversar, senão não tinha esse direito, não. Ficava só da janela? Era só dentro de casa, com os pais, com as mães, os irmãos e tudo, mas para sair para fora, para ficar lá naquele recanto prosando. Então, namorou é pra casar, É né, pra casar. Tinha aquele negócio de ficou, depois cascou fora, não, que o negócio ficava feio, né? Pois é. Mas a liberdade que tem hoje, naquele tempo tinha isso não. Era uma coisa maior possível a gente ver uma moça, mas um rapaz assim, não, prosando, não. E já das festas, como o senhor falou que era difícil porque não tinha músico por perto? Não, era difícil ter uma pessoa que sabia tocar uma sanfoninha. Fazia aquela festa, tinha um casamento, por exemplo, ia chamar uma pessoa que tocava sanfona longe, dentro de 2 léguas, 3 léguas, para vir tocar aquela festa, aquele casamento. Era assim. Você chegava numa casa, tinha 3, 4 moças numa casa, pra você ver, uma era a maior dificuldade de você ficar de caçuntando para ver elas passar lá dentro na sala. Não saía para ninguém, não. Não tinha essa liberdade que tem hoje. A gente começou desse tempo do namoro, de antigamente que era sério. E os trajes das pessoas naquela época? Como é que fazia as roupas? Todo mundo andava bem arrumado? Não, quem não tinha nada de mulher com sainha curta? Não. Ó, os vestidos tudo batendo no pé. Ninguém via as pernas de uma mulher nem de uma moça, não. Podia estar o sol torrando. Podia estar do Rio de Fogo. Não. Hoje é como se diz, mas não, de primeiro. E outro também, você chegava numa casa, tinha 2, 3 moças. Eu era criança, mas que no tamanho desse aí, ó. Você pensa que você chegava numa casa, tinha 2, 3 moças, você chegava, via elas lá,
um rapaz chegava, não saía pra ninguém não. Era difícil olhar de cá assim, ó, pra fincha da porta olhando pra ver. Era difícil, rapaz. Não era assim não. Hoje a regalia tá demais, tá um horror. Pra você ver como é. E pra beijar a namorada, como é que é? Não, isso aí não, isso aí ninguém nem via falar. Como é que namorava então? Tinha uns que conheciam os outros daqui naquele pau, ó. De longe. Nem gostava. Não gostava perto dessa usando que nem hoje. Não. Era difícil. Então quer dizer, para arranjar a noiva tinha que nem conhecer direito. Tinha que Tem umas que nem conhecia direito. Antigamente, meu pai falava que antigamente tinha as moças naquela casa, por exemplo, tinha uns rapazes lá, tinha notícia, fulano tem umas filhas moças. O rapaz ia lá uma vez para ver de longe, aquela serve para mim casar. Aí agora os pais iam conversar. Rapaz, mas você não tinha privilégio de bater papo, não. Não, era assim. Então só depois do casamento que acerta. Aí agora quando casava, ia ficar os dois juntos, mas de primeiro não. Conversava com os pais. O pai, mas a mãe juntava, às vezes, olha, fulano, meu filho, quer casar com sua filha e coisa e tal. Qual é aquela? Sem nem lá, conversar os dois antes? Não, conversava não. Com a moça de primeira, a dificuldade Era pela cara, olhava assim, acho que aquela ali dá pra brincar. Então, pois é. Aí agora ia os velhos. Se não desse certo, se chegasse lá não fosse do jeito que ele queria, falar, e que mulher chata, pois você então, que era. mas não, nada, não. Ei, rapaz. Se a mulher não gostasse do cara, tinha que casar pulso? Não podia casar pulso não, só casava se o cara quiser. Mas primeiro era assim, a moça viu o rapaz daqui lá naquele canal, eu quero casar com ele. Então aí agora o casamento estava em pé. Mas para prosar, Nem beijinho, nem um beijinho. nada. Que beijinho, você nem gostava nada. As roupas, as mulheres eram tudo, ó. Os vestidos estavam até não. Beijar depois de casar. Não sei, aí agora não sei. Tinha uns que talvez nem beijavam, mas É. acostumou tanto olhando. É. A gente conversou sobre muita coisa, uma coisa também que eu tenho curiosidade do passado, seu Guito, aqui. Hoje, ultimamente, a medicina vem estudando aí e vem descobrindo outro. Então isto é serve isto. pra isso ou pra Pois aquilo. então. O senhor pode me contar como era que antigamente, como é que as pessoas se medicavam, né? Davam doença, como é que era? Quem ensinava que a folha servia para não Era a maior dificuldade, porque naquele tempo, daqui nessa redondeza, não tinha médico. Só tinha um médico de Livramento, o doutor Edilson. Quando adoecia uma pessoa, como é que Quando adoecia uma pessoa, era fazendo um chá, ia na farmácia, conversava com o farmacêutico, ele passava qualquer um remédio aí, e com isso era nessa situação assim. O senhor me fala sobre os benzedores daquela época, os rezador e as raízes. Como é que foi que eles chegaram até no povoado? Pois então, não, teve algumas pessoas, eu não sei se tinha livro, o que era, ou era o tino que Deus deu, passava assim, você arranca tal raiz, você tira uma casca de tal coisa, faz um chá que é bom para isso, bom para aquilo, então usava assim, mas mais era a maior dificuldade, porque médico aqui só tinha Livramento. Não tinha médico aqui em Jussiapa, aqui para essas ondas, não tinha médico não. Nem em Rio de Conta não tinha médico nessa ocasião, nesse tempo. Só tinha doutor Edilson. Era disso que ele chamava, doutor Edilson de Livramento. E era quilometragem muito grande para ir de animal, né? Pois então, para você ver, tá vendo? Para você ver como é que era, mas era a maior dificuldade. Agora tinha umas pessoas também, assim, não sei se era a mente que Deus deu, ensinava, olha, tira tal remédio, assim, uma raiz, um chá de uma arruda, um chá de matruz, essas coisas, era o remédio que usava, era isso. Aqui ó, tinha um homem, ele morava na Furna, chamava Francisco, a gente tratava ele Francisquinho. Era um curador muito bom. Aqui para essa redondeza saía gente de longe para vir fazer uma revista com o Francisquinho. Agora ele ensinava os remédios, depois ele mudou aqui para a Riba de Jussiapa, lugar por nome Laranjo. Nós íamos muito lá na casa dele, ele explicava muito, ó, as raízes, o que era bom. A unha danta é bom para coisa de estômago, comida fez mal, você bebe um chá de unha danta apertada, é bom. Fruta de burana macho. Pau fendido, de cobra ou de lacraia, ou que. Aí agora machuca a fruta de burana, fazia aquele chá bem forte, tomava, né? Abaixo de Deus dava muito certo, né? Era assim, pois então. Mas médico era difícil aqui. Depois pegou aparecendo, né? As coisas foram movimentando e aumentou, apareceu o médico na cidade. Hoje não, mas como nós disse, antena na roça, quando a fé não, o doutor está aí encostado, né? Quando e por que as pessoas começaram a ir para São Paulo, para a capital? Porque o negócio apertou naquela época? Apertou e era poucos que iam no São Paulo. Meu irmão, que era o Ramiro, saiu daqui para ir para São Paulo. Eu era criança, que nem esses assim, ó.
Ele foi para São Paulo. Levou 12 dias na estrada. Pegou o caminhão aqui, foi pegar um caminhão de Livramento. Pegou um caminhão de Livramento e desceu aqui para Brumado, não sei para onde, sumiu aí nesse mundo. Levou 12 dias para chegar em São Paulo. E como é que era a correspondência naquela época, já que não tinha telefone? Não. E quem é que entregava essas cartas? Como é que era para esse povo comunicar? Tinha o correio. Quem era correio nesse tempo era uma pessoa a cavalo tocando um animal de carga de Livramento para Rio de Conta para Jussiapa. Fazia as malas, enchia de carta e trazia, chegava, tinha os pontos de punhar. O senhor já foi para São Paulo naquela época também? Não. Mas o senhor teve alguém da família que foi? Tem, tá vendo? Esse irmão meu quase foi criado em São Paulo. Uns primos, muitos foram para São Paulo. Ficava já uns 15 dias sem notícia, depois... 15 dias? Levava mais de mês para ter notícia. Não tinha, era difícil, era dificuldade. Não tinha telefone, não tinha telegrama. Porque nesse tempo não era telefone, era telegrama. Porque você não conheceu os fios aqui, que tinham uns postes ficados aqui lá nesse mundo velho aqui, tudo. Acabou tudo, era telegrama, não tinha telefone, não tinha nada disso. Foi de uns tempos para cá, foi aumentando, né? Que a coisa hoje já está muito fora do costume. Mas a coisa de primeiro, meu filho, era dificultoso. E a luz na casa era candeeiro? A luz da casa, você sabe o que era? Pegava a mamona, passava ela na torradeira que nem café, torrava, botava no pilão, pisava até virar um pastéis. Botava no fogo, numa vazia, num tacho, uma coisa, uma panela grande, enchia d'água, botava no... Agora quando fervia, aquela gordura subia por cima da água e ia apanhando. Apanhava aquela gordura, botava noutra panela, não tinha panela de ferro não, tudo panela de barro. Botava naquela panela, botava para fritar, tirar o azeite para fazer, para modo poder lumiar. Aquela mamona que sim, caroço de mamona assim. Pegava fogo. Pegava, tirava o azeite, botava, era o fogo, a luz que tinha para lumiar naquele tempo, naquelas épocas, era de azeite de mamona. Depois pegou vinho de querosene, era a maior dificuldade para vir um querosene de lá para... Carregava tudo no lombo de burro, não tinha caminhão, no Livramento, de Rio de Conta, Jussiapa, esse mundo, porque não tinha carro não. Era tudo no lombo de burro. Já que não tinha luz, então ninguém sabia nem o que era o rádio nem a televisão. Que sabia não, quem é que nem pensava nisso? Ninguém pensava nisso não. O senhor chega a lembrar quando chegou o primeiro rádio assim, ou a primeira televisão? Então, não, isso daí está com poucos tempos. Foi que pegou aparecendo. O rádio primeiro que eu vi foi os Mintores de São Paulo. Era a coisa mais... A gente saía daqui e ia para casa de Antônio Ziquinha ver música de rádio lá, porque aqui ninguém tinha. Era poucos que podiam comprar um rádio. Não, meu filho, eu vou dizer de primeira coisa, não era fácil, não. E quando o senhor ouviu o rádio, o pessoal quando não conhecia o rádio... Ixi, não, todo mundo ia assistir. Mas que coisa, quem está conversando aqui dentro desse bicho aí? Não tem sido engraçado, né? Não, moça, a coisa foi... E ver notícia de todo mundo... Pois então, a coisa foi dificultosa no princípio. Aí agora foi aumentando a responsabilidade, os estudos, foi tudo aumentando, porque não tinha nada disso. Escola, eu aprendi a ler um pouquinho, escrever meu nome, era preciso pagar um homem de lá para lá de Jussiapa ainda, para vir ensinar nós dentro de casa. Não tinha escola na cidade, não tinha escola não. Ele ia nas casas? Ele ficava ele ficou uns 3 meses lá dentro de casa, mas nós ensinando, eu e meus irmãos, já tudo, assim, tudo criadão assim. Pagava por mês? Pagava por mês. Pagava por mês para ensinar nós, então ele sabia um pouco, não era muita coisa não, era pouco, ia ensinando nós, aí a gente aprendeu, ao menos assinar o nome, que era difícil ter uma pessoa para saber assinar o nome. Qual meu filho de primeiro era a dificuldade maior possível do mundo, era assim, com essas dificuldades. E as criações daquela época? Não, as criações, quando eu entendi, por gente já tinha um tinha uma vaca, outro tinha 2, outro tinha 3, era pouco. Depois foi aumentando, né? O animal que eu conheci primeiro era um jegue de carregar carga. E andar montado ainda, montado nesse jegue, carregava carga, o dia que não tinha carga eu ia montado para feira. Os mais velhos, esses povos mais novos assim, não iam em feira não. Mas o quê? A coisa de primeiro era dificultoso, hoje não, a regalia está grande, né? Pra você ver. Quando vocês mudavam, como é que eram feitas as casas naquela época, né? Ah, meu filho, as casas naquela época era quase tudo feito só de madeira, enchimento. Fazia tudo de pau em pé, assim que nem um chiqueiro, e agora passava barro. Era poucas casas que era de adobe, mas tudo era casa de enchimento. Era
pau de pau em pé. e jogavam barro no meio? Jogava barro e as coisas. Ainda era assim, a dificuldade de telha, não tinha telha. Você era pai de coqueiro, tirava a paia no mato e abria aquelas paias para poder cobrir aquelas casas. Era quase... Aqui em cima, no lugar por nome Tobira, tinha um bocado de morador, tudo era negro. Esses negros. Não tinha uma casa de rebuçada de telha, assim, ó. Tudo palha. Tudo palha de coqueiro. Cagar no mato mesmo. Era, ó, você tá vendo? Oh, meu Deus, tinha que cair da capoeira. Não tinha negócio de banheiro, nem isso, nem aquilo, não. E tomar banho? Tinha que ir lá no rio, lá nos postos, tomar banho. De madrugada? Oh, na hora que fosse fazer uma viagem, você tomar um banho, eu não ia. Era uma dificuldade, meu filho, ai. Hoje... tinha que cortar, esse tempo não, os lugares não tinha essas aberturas, era só mato. Só tinha aqueles lugarzinhos que roçava assim para fazer uma rocinha, e mais era mato. Então madeira tirava, era fácil de arrumar madeira, hoje acabou. Bom, seu Dito, muito obrigado pela entrevista. Que Estou aqui às ordens. Que Deus lhe dê muita saúde. Amém, pela boa palavra. Esse homem forte. Estou aqui às ordens. De boa memória. Tá bom, obrigado. De nada.